Salmo de número 63, que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida, descerão às profundidades da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser posto dos chacais. Mas o rei se alegra em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Oremos. Ó Deus, a Tua palavra é a Tua verdade, aquela que nos conduziu à salvação, nos conduziu a compreender o Teu amor por nós, apesar de sermos pecadores. A Tua palavra que nos conduziu à salvação é aquela também que continua a obra do Senhor em nós, que nos alerta, que é instrumento do Espírito para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos edificar. E agora, quando nós abrimos a Tua palavra, pedimos que todas essas coisas estejam acontecendo na vida de cada um de nós, e que juntos possamos saber porque abrimos a Tua palavra e estudamos. Ó Deus, faça com que todos nós possamos compreender porque nós adoramos o Teu nome e sermos motivados pelo verdadeiro motivo, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é tão belo tudo isso que Deus nos dá, a Sua palavra. Esse texto, o Salmo de número 63, é um salmo que talvez eu poderia dizer, olha, quem sabe se você decorar esse hino, esse Salmo 63, você possa, à semelhança de Davi, fazer essa oração. Eu acho ela extremamente importante para nós, porque essa oração é um testemunho do salmista Davi, do homem de Deus, que está na presença de Deus e apesar de ter a sua realidade, ele diz: Tu és o meu Deus, eu te busco com ansiedade, ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. E aí ele fala um pouco mais dele mesmo, ele diz: como terra árida, exausta e sem água. Ele derrama o seu coração na presença do Senhor, e por causa disso ele ora, por causa disso ele está na presença de Deus. Eu entendo que esse é um dos salmos mais belos e pessoais escritos por Davi, onde ele está se colocando diante de tudo aquilo que ele vivia. Ele, quando foi composto por Davi, ele estava no deserto de Judá. Possivelmente durante a sua fuga de Saul. Alguns sugerem que foi no período da perseguição de Absalão. Mas ele estava no deserto. E ele estava numa situação completamente desfavorável. A imagem do deserto que vem à mente da gente é aquela ideia de muita areia. E quando você anda na areia do deserto, é alguma coisa difícil. Não é aquela areia compactada. É tanta areia que não existe compactação. E o vento que bate nela faz ela se movimentar o tempo inteiro e ela é macia. E quando você anda no deserto, os seus pés atolam.
as suas pernas doem, os seus músculos, é como se você estivesse fazendo aqueles exercícios na academia. É mais ou menos isso. Eu tive essa experiência. Eu vi o quanto que isso é estranho. É totalmente estranho. É alguma coisa que eventualmente a gente via algumas pessoas passando com animais bem distantes, uma pessoa com um animal. E eu pensava comigo mesmo, como é possível alguém são viver nessa religião? Viver nessa região tão árida, tão seca, tão dura. Não existe possibilidade de você sair daquilo ali, naquele ambiente, e ir para outro, é tudo aquilo. Você olha, você vê só areia. O outro tipo de deserto que a gente vai, é aquele deserto que não é areia, é uma terra esbranquiçada, muita pedra, árida. Eu também tive a oportunidade de andar numa dessa, e até mesmo subir um monte. Tentando subir um monte, nós levamos 4 horas subindo, fantástico. Eu cheguei lá em cima, cansadíssimo, e o meu maior desespero era quando eu cheguei lá em cima, lembrar que eu ia ter que descer. Naquele monte que Moisés subiu, possivelmente era aquele, para receber os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Gente, é algo difícil. Sentir a sua vida como se você estivesse num lugar desse. Não é que você está nesse lugar, mas é como se você estivesse. Eu creio que Davi você pode interpretar aqui das 2 formas, como se fosse alguma coisa física, um deserto mesmo, ou o que significa um deserto na vida de alguém. Você, diante das atividades, Davi dá para a gente aqui 2 opções. A primeira delas, focar no sofrimento e na escassez do deserto. Ficar olhando para o deserto e dizendo, oh, como é duro, como é seco, não tem água, não tem expectativa. Ou seja, voltar os seus olhos para aquela situação e entender, é isso que eu tenho que viver. Vamos ver se eu dou conta. Ou você pode focar em meditar no Deus que te traz, e nele você pode encontrar satisfação, apesar da situação, porque Ele cuida de você. Ou você olha para o deserto e chora, ou você olha para Deus e tem satisfação, apesar do choro, das lágrimas. Qual você tem escolhido? É uma boa pergunta. Eu creio que Davi, ele escolheu a segunda opção. E essa escolha revela verdades profundas da natureza, da adoração, do verdadeiro adorador, da verdadeira adoração, e da satisfação que a gente tem que ter em Deus. Eu creio que Davi, ele está mostrando para nós, ele estava verdadeiramente no deserto, com medo, sendo perseguido, de morte. Mas ele foca os seus olhos, apesar de dizer que está muito árido. Ele olha para Deus. Ele olha para Deus e tudo se descortina diante dos seus olhos. Então, eu entendo que esse salmo nos ensina a buscar o Senhor, acima de tudo, mesmo quando passamos por tempos difíceis. Mesmo quando existe dor na vida. Como resultado disso, a fé de Davi foi fortalecida. E quando nós fazemos isso, a nossa é fortalecida. Nossas vidas são enriquecidas, porque nós temos um exemplo como esse do Salmo 63, incluído em nosso repertório bíblico. Aquele repertório que eu tenho que ter para viver como servo de Deus. E quanto a isso, nós teríamos aqui possibilidade de abrirmos um leque imenso para estudarmos. Como adquirir um repertório bíblico que me sustenta numa vida espiritual em meio a um mundo, usando a expressão de Paulo, tenebroso. Orar, esse salmo, a semelhança do que Davi fez, orar é algo muito importante. Adorar é algo extremamente importante.
Quando estou nos aconselhamentos bíblicos, que é das áreas mais centrais do meu ministério, eu fico pensando como levar as pessoas a orar assim, e levar as pessoas a orar de coração, sabendo que aquilo que ela está colocando diante de Deus vai trazer enriquecimento para a sua fé, fortalecimento para a sua esperança. A resposta não está na terapia, a resposta está na intimidade. A resposta não é externa, a resposta é interna. É aquela que nós temos dentro de nós, que são as verdades de Deus, que nos sustenta. E quando a gente fala de curar as feridas do coração, nós temos que entender que do mesmo jeito que o coração está lá dentro, é algo interno e que machuca e dói, que sangra, é como se estivéssemos num deserto. Deus, Ele entra ali com o seu Espírito, com a sua verdade, Ele acalenta a minha alma e me conduz com perseverança. Essa canção, o Salmo 63, é uma oração emocionante, que flui de um compromisso de louvar a Deus, mas eu tenho esse compromisso porque ele nasce nas meditações a respeito de Deus, e quando eu penso em Deus, aquilo vem em mim, eu tenho que orar, eu tenho que agradecer. É difícil isso muitas vezes, porque no momento da adversidade a gente fica meio perdido, parece que perdemos a motivação para estar em Deus, porque a gente tenta encontrar naquilo que é externo, e eu tenho que olhar para dentro daquilo que Deus já colocou aqui dentro. Nos versos 3 e 4 aí do Salmo 63 diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Quantas vezes eu já vi essa frase escrita em marcador de Bíblia, em salas, na porta do carro, dentro do carro, aqueles adesivos: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu tenho uma razão para louvar o Senhor. Ela é única, ela é intransponível, ela é verdadeira, ela é eficaz, essa razão. Essa motivação é a única que vai conduzir-me a uma vida cristã perseverante. Saber que a graça do Senhor e que o próprio Deus da graça é melhor do que a vida que eu estou vivendo, que é passageira, que é ínfima, sujeita, atingível. E aí no verso 4 ele diz, diante desse testemunho de que a graça do Senhor é melhor, e por isso ele louva com seus lábios, ele diz: e assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Esse negócio de enquanto eu viver aqui me fez pensar bastante. Eu fico lembrando daquelas pessoas, daqueles irmãozinhos que estão vivendo às vezes momentos de enfermidade, aquela enfermidade que está cansando, está trazendo dor, está dando dificuldade de você olhar para o dia com alguma motivação, e o texto está dizendo: olha, enquanto eu tenho fôlego de vida, mesmo que seja tendo que angustiosamente buscar o fôlego de vida, eu vou louvar o Senhor, porque a minha motivação, ela não é atingida pela adversidade, pela areia do deserto, pela escassez de ar. Em seu nome eu levanto as mãos, eu me posto na presença de Deus. E aí eu consigo entender porque quando a gente está conduzindo pessoas que estão muito enfermas, e elas amam a Cristo, e Deus as ama profundamente, e você chega naquele lugar e você diz que eu vou dizer, e aquela pessoa diz mais do que você, com a fé, com a expectativa, com a certeza, com a convicção de quem Deus é e o que Ele faz. Isso é contracultural. A cultura contemporânea diz que a nossa alegria está nas coisas, enquanto a Escritura e Davi diz que a nossa alegria e expectativa e perseverança está em Deus.
esse era o compromisso que Davi tinha com louvor. Contudo, a fonte mais profunda do seu louvor é revelada no versículo 6. No verso 6 ele diz: no meu leito, quando eu me recordo do Senhor, e em ti medito, eu penso no Senhor, durante as vigílias da noite. Ele descreveu o quadro ao seu redor, a perseguição. Ele diz: mas quando eu estou ali no meu leito, quando eu estou ali só eu olho e penso, e recordo, e medito durante as vigílias da noite. Expressão muito usada para orações noturnas, vigílias noturnas. A meditação intencional é aquele colocar a sua mente, o seu coração, sobre a doutrina de Deus, que Ele deu a nós quando Ele se revela na Escritura, fortaleceu o homem interior de Davi, despertou o seu coração para a adoração. E é assim que tem que ser comigo e com você. Cuidado, pare de buscar alegria nas coisas ou em alguns eventos. É isso que Davi está me ensinando, e a você também. E eu vou citar algumas coisas que Davi traz aqui nesse texto, que para nós são importantes. É como se ele estivesse dando argumentos pelos quais eu devo viver, argumentos que devem me convencer a glorificar a Deus, argumentos que devem me levar a viver como servo de Deus no meio do deserto. E ele diz no verso 1 e 2: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco com ansiedade. Eu coloco o Senhor nas minhas orações e te busco com expectativas. A minha alma tem sede de ti, meu corpo almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário. Eu quero ver o Senhor. Santuário era o lugar de adoração. E ele diz: para que eu possa contemplar a tua força e a tua glória. Davi, ao começar esse texto, ele diz: o Senhor, ó Deus, é o meu Deus. Não é um Deus estranho, é um Deus que eu posso chamar de meu. Tem uma força nisso, tem um significado nisso. Quando você se casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu esposo. Quando você tem um filho, você diz: esse é meu filho. Quando você tem uma casa, você diz: essa é minha casa. Você está dando um testemunho de alguma coisa que faz parte de você. Essas coisas, elas estão momentaneamente na sua presença e convivem com você. Mas tudo é do Senhor. Mas eu digo que é meu, porque eu convivo com aquilo faz parte da minha história, da minha existência. Eu creio naquilo. Quando Davi diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, ele está dizendo: não existe outro. O Senhor é aquele que está aqui mesmo. Eu sei quem é o Senhor e é por isso que eu estou na Tua presença. Essa não é apenas uma declaração teológica, mas uma expressão de relacionamento. O que Davi está dizendo é: eu tenho um relacionamento com o Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, está aqui dentro, convive comigo. O Teu Espírito é selo na minha alma. Eu só posso andar no Teu Espírito porque o Senhor entrou na minha vida quando criei em Cristo como meu Salvador. Ao mesmo tempo que o texto nos mostra aqui uma expressão de relacionamento, falar meu Deus, o que a gente percebe é que Davi descreve uma sede espiritual. E isso deve nos levar a Deus. E essa é a primeira motivação, porque o Senhor é aquele que sacia a alma que está sedenta. Essa é a primeira motivação que eu busco ao Senhor. Nós temos sede espiritual. Davi está descrevendo a sua busca por Deus
com sede, com necessidade de ser suprido de maneira básica. Sem água eu morro. É como se ele estivesse comparando a sua necessidade vital da água em um deserto, a relação dele com Deus. Eu sempre estou sedento porque eu preciso, eu sempre vou depender da sua graça. A Bíblia, ela ensina que Deus é a única fonte capaz de saciar a alma do homem. Essa sede é sede da alma. Não se sentir no deserto espiritual é o que Deus nos dá, porque Ele nos dessedenta, Ele tira a sede de nós. Salmo de número 42, verso 1, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu ouvi uma pessoa explicando esse texto de uma forma tão interessante. A corça, vivendo nessa região mais árida, quando ela está com sede, ela tem a capacidade de perceber umidade ali. E ela começa a cavar naquele lugar para que ela encontre água. E ela cava, e muitas vezes ela chega na água. Mas não era incomum encontrar uma corça morta do lado de um buraco. E muitos diziam que ela cavava o seu buraco porque ela estava morrendo. Não, ela estava cavando aquele buraco para chegar na fonte da água que traria vida. Como a corça anseia por águas e fica desesperada e precisa de água, a minha alma, o meu ser interior, aquilo que o Senhor transforma, anseia por Ti. Eu te busco, Senhor. É isso que Davi está dizendo. O Senhor é o meu Deus. E aqui no Salmo 42 está dizendo: e é como corça que anseia por águas, eu vou cavar e vou buscar o Senhor. Quando você estiver passando por angústias, dificuldades, lembre-se de que Deus é o seu Deus e cave para buscar aquilo que é espiritual e que vai te sustentar, para que você possa tirar a sede da sua alma, porque somente o Senhor é capaz de tirar a sua sede espiritual. O Salmo de Isaías capítulo 56, no verso 1, diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. E Deus dizendo: olha, eu sou a fonte. E isso aponta para essa convicção de que Deus é meu Deus, e que é Ele que tira a minha sede espiritual. O verdadeiro culto e a busca por Deus é algo que Davi está mostrando para nós que é importante. Ele ansiava por ver Deus no santuário, é isso que diz o texto no verso 2. Eu anseio por ver o Senhor no santuário. No entanto, o Novo Testamento revela que o culto cristão não está preso a um local, mas a uma atitude de coração. E sem sombra de dúvida, Davi está dizendo aqui a respeito do santuário, porque o judeu entendia muito bem o que significava o santuário para ele. Ele sabia, o santuário era o local de adoração, ali era o lugar de confissão de pecados, ali era o lugar de oração, ali era o lugar de comunhão com Deus, ali era o lugar onde Deus se manifestava. Deus colocou dessa forma para que as pessoas focassem e fossem à fonte. E quando Davi diz: olha, eu estou ansiando por chegar no santuário e ver o Senhor. O Senhor Jesus diz em João capítulo 4 que o santuário onde nós encontramos o Senhor é o local onde nós estamos e lembramos e adoramos a Ele. Falando com a mulher samaritana, existe uma
palavra dele que diz assim: mas vem a hora, e já chegou. Ela havia perguntado: onde que nós devemos adorar? Uns dizem que é aqui, outros dizem que é ali. E Jesus diz: olha, vem uma hora, eu quero te dizer, já chegou a hora, que os verdadeiros adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Esse é o lugar de comunhão com Deus. Em todo lugar eu devo buscar ao Senhor, eu devo estar na presença dEle, eu devo ansiar por Ele. As bem-aventuranças diz isso: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. O verdadeiro crente, ele sente sede de Deus, necessidade de estar na comunhão com Deus. Quando ele está vivendo uma vida separada do Senhor, uma vida não dedicada ao Senhor, quando ele está vivendo uma vida promíscua, ou quando ele está vivendo uma vida relaxada, onde a prioridade não é o Senhor, e a comunhão com Ele, e a alegria, a saciedade que o próprio Deus traz, esse indivíduo é triste, ele é angustiado, ele vive como se tivesse uma sede sem possibilidade de ser tratada. O verdadeiro crente, ele sente sede de Deus, mas apenas de suas bênçãos? Não. Da própria presença de Deus. É a presença de Deus que traz para nós aquilo que nós precisamos. Por isso ele diz: é aqui, e eu quero estar no lugar onde o Senhor está, no santuário. Nossa busca, ela tem que ser intensa, ela tem que ser contínua, e ela tem que ser prioritária. Lembra dessa frase? A busca da água que tira a sede espiritual, ela tem que ser intensa, com força, como a corça que fura o buraco. Ela tem que ser o tempo inteiro, porque eu dependo o tempo inteiro do Senhor. E ela tem que ser antes de tudo, tudo, porque Deus é em primeiro lugar. Outra motivação que o texto nos traz de buscar a Deus, de ter essa convivência com o Senhor, é porque eu tenho certeza que Ele é todo poderoso e cheio de glória. Olha só no verso 2, assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Eu quero estar na tua presença, Senhor, porque quando eu estou na sua presença, eu vejo, o Senhor manifesta quem o Senhor é, a sua glória, e o Senhor manifesta a sua força, e faz como tem que fazer. Eu não tenho dúvida, as coisas não são por acaso. Vi a reportagem de um pastor conhecido essa semana, e alguém questionando ele sobre Deus ter permitido algumas situações adversas do mundo contemporâneo. E ele diz: o senhor acredita que Deus permitiu isso, que Deus tinha propósito com isso? E o pastor diz: eu não tenho a menor dúvida. Eu disse: que bênção, ele teve coragem de dizer isso. Ele crê nesse Deus cheio de glória, que planejou todas as coisas e que executa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A Escritura diz isso. Davi não quer só encontrar a Deus, ele quer contemplar a força e a glória de Deus. Isso nos ensina que a adoração verdadeira, ela é centrada em Deus e não em nós. Eu venho adorar ao Senhor, eu venho cultuar ao Senhor. O meu propósito é vê-lo, é conviver, é comungar, é estar na tua presença. Essa é a verdadeira adoração, centrada em Deus. Quando eu venho por culto, eu não venho porque eu estou precisando de alguma coisa para me amaciar a alma. Eu não estou simplesmente vindo aqui porque eu estou precisando de uma bênção especial, e aí quando eu tenho necessidade eu vou na igreja. Eu estou vindo aqui, eu estou na presença de Deus, aqui em qualquer lugar, em especial aqui que todos estão com esse propósito. Eu estou aqui para cultuar a Deus. O meu foco é Deus.
A consequência é a graça dele, que é demonstrado em força, que vence tudo. E isso, sem sombra de dúvida, nos ensina que a adoração verdadeira, centrada em Deus e não nós. Eu vou, e o que eu gosto é da música. Eu vou, o que eu gosto é da mensagem, se ela é assim, assado, se tem menos palavra, menos tempo, mais conteúdo, mesmo. Não, ela tem que apontar para Cristo. Eu vou porque tem um coral ou um conjunto legal. Tudo isso faz parte do nosso culto, mas nós fazemos tudo isso para Deus. Ele está no centro. Salmo de número 29, no verso 2. Ele diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A gente canta essa música, não canta? Tem um cântico com essa música, com essa letra. Damos louvor ao Senhor e glorificamos a Ele, por quê? Por causa dele mesmo. Nós adoramos a Ele porque Ele é belo. Uau! É isso que Deus quer. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu preciso sair do centro e Deus ser colocado no centro. Eu preciso sair daquilo que muitas vezes eu sou impresso ou forçado no mundo, de que eu que cuido de mim mesmo e eu tenho que conseguir todas as coisas a base de muito esforço e eu estou conseguindo e não vai conseguir nunca, porque o Senhor é o único que é forte e cheio de glória. Em Êxodo capítulo 15, verso 11 diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu entre os deuses? É uma pergunta. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos? A ideia aqui é de temível com seus feitos gloriosos. A resposta é: ninguém, é só o Senhor que é assim. Esse é o nosso Deus. O nosso culto, ele deve ser relevante para Deus. O nosso culto, ele tem que ser centrado em Deus. Muitas vezes nós buscamos a Deus por necessidades pessoais, por causa delas. Mas a adoração verdadeira consiste em reconhecer a majestade e a glória de Deus e a sua força. É por causa disso que eu busco ao Senhor. Tem mais. O texto no verso 3 e no verso 4, ele vai nos dizer algo muito interessante. Diz: por causa de sua eles afiam, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei, enquanto eu viver em teu nome, levanto as mãos. O que Davi está expressando aqui é uma verdade central. A graça de Deus vale mais do que a vida e mais. Isso significa que a nossa comunhão com Deus é mais preciosa do que qualquer bem terreno ou convivência humana entre homens. Se por causa da minha vida com Deus e do Deus no qual eu vivo na sua intimidade, eu estou sendo tolhido de outras coisas, inclusive de relacionamentos e tudo mais, eu escolho a Deus. Porque eu sei que Ele pode tratar toda a situação. Eu creio que é exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu vivo com Deus, na presença dEle, porque Ele está comigo, Ele está em todo lugar, mas Ele está aqui dentro, Ele não está fora de mim, Ele está agindo na minha vida, Ele está intervindo no meu ser. Então, para mim, se eu vou viver aqui, estou com Deus. Ele é quem chegou a mim, Ele que se revelou a mim, Ele que abriu meu coração, é Ele que me dá a fé, é Ele que sustenta a minha perseverança, é Ele que santifica a minha alma, é Ele que me justifica através da obra de Cristo. Tudo isso é obra de Deus. Agora, se eu morrer,
Isso é melhor ainda, porque lá é lucro, porque lá eu vou estar só na presença dele, lá não existe pecado, lá não existe morte, lá não existe possibilidade de tentação, lá é intimidade com Deus direta, eu contemplo a ele e adorarei a ele eternamente. Paulo só disse isso porque ele entendia exatamente de que a graça de Deus vale mais do que a própria vida. Ele desenvolveu o seu ministério assim, indo de cidade em cidade, pregando o evangelho e levando chibatada, pedras sobre a sua cabeça. Mas ele entendia que viver na presença de Deus e fazer o propósito de Deus na sua vida era o mais importante. Ele centrou nisso. Davi, aqui nesse texto do Salmo 63, ele está expressando sua verdade central. É a graça de Deus. E antes ele disse já que é o próprio Deus. Quando aprisionado e angustiado, Paulo manda uma carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele diz, no verso 38 e verso 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas de hoje, do presente, nem as do porvir do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, que convicção é essa? É a convicção que Paulo está testemunhando para a igreja de Roma, para que ela pudesse perseverar na intimidade com Deus, daquele que vem sedentar aquela angústia, aquela falta de água, é aquele que resolve o problema quando eu estou no deserto. O verdadeiro crente, ele não considera a sua vida o bem supremo, mas sim a comunhão com Deus é o bem supremo dele. Isso é o bem supremo. Cuidado, porque na hora das angústias, das dificuldades, das enfermidades, nós estamos tão preocupados com tudo isso e nós mesmos, que nós nos esquecemos daquilo que é mais importante na nossa vida, o próprio Senhor, o meu Deus. E o centro passa a ser eu. E eu me esqueço que o centro é Deus, a sua glória e a sua força. Uma coisa mais que o texto nos traz aí, que eu acho maravilhoso, é o verso 5, onde diz, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Olha, como saborosa comida se farta a minha alma. Ela se farta de água, e agora se farta de comida. São normalmente dois exemplos básicos da sobrevivência humana: água e comida. São mais básicos. Sem água morre, sem comida morre. E ele diz, olha, eu estou farto, estou feliz, eu estou cheio. E não é de comidinha, é de saborosa comida. E ela é tão boa que eu fico farto na minha alma. Comida espiritual. E por causa disso ele diz, a minha boca te louva. Eu louvo a Deus porque o Senhor satisfaz a minha alma e as necessidades da minha alma. Davi compara a satisfação em Deus a um banquete maravilhoso. E isso reflete a plenitude que só Deus pode dar. Ele está dizendo, é algo incomparável. A minha alma se satisfaz nisso. A alma do ser humano, ela não se satisfaz com religiosidade. Religiosidade é métrica. Ou são atividades métricas, são litúrgicas e que tem que ter espírito, alegria, adoração, entendimento, comunhão com Deus, para que a liturgia se torne mais do que uma expressão de religiosidade, sim, ou um culto de adoração ao Deus que está no centro. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala de Deus, ele diz, na tua presença a plenitude de alegria. Salmo 16, verso 11, na tua presença a plenitude de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente.
Salmo 16, 11. Eu saboreio das coisas que o Senhor me dá. O próprio Senhor Jesus, quando ele fala a respeito de si mesmo, ele diz que ele é o bom pastor, ele diz da luz, ele fala tantas coisas a respeito disso. Mas no Salmo, em João capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. O pão era o símbolo máximo de alimentação necessária. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É a figura que ele repete. Só Deus pode satisfazer completamente a alma humana. O começo do aconselhamento do cristão começa na sua crença sincera, verdadeira, em um Deus glorioso e forte. Tudo começa aí. Sabe por quê? Ele diz no verso 6. Por que é assim? Porque no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Por que qual o motivo de adoração a Deus? Qual o motivo da minha oração? Eu estou no deserto, qual é o motivo? O Senhor é a nossa proteção. Esse é o motivo. O Senhor é aquele que me ampara. Eu fico imaginando situações difíceis quando alguém não está bem, um convívio próximo da gente, e a gente quer fazer de tudo para essa pessoa ficar bem. A gente se desgasta, a gente ora, a gente está ali pronto para levar água, para trocar roupa, para fazer todas as coisas que são necessárias. Que bênção! Saiba que tudo isso é instrumento nas mãos daquele que verdadeiramente ampara, porque é aquele que pode intervir de maneira direta, sobrenatural, curando, restabelecendo, trazendo esperança é o Senhor. Quem ampara é o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91. Se você está ali debaixo dele, debaixo das asas dele, dentro daquele lugar dele, esse esconderijo que ele chama de Altíssimo, fique tranquilo, ali Deus cuida de você. É como se o texto tivesse Davi dizendo a si mesmo as verdades que ele aprendeu com Deus, para que ele pudesse expressar o motivo de adoração que ele tinha, porque ele estava no deserto sendo perseguido de morte. E no meio disso tudo ele começa a pensar a respeito de Deus e aquilo que Deus faz a favor dele, e ele começa a citar. Para quem? Para Deus, mas para si mesmo, no seu coração. Ele busca o conhecimento que Deus já lhe deu, daquele que veio do céu, daquele que age na sua alma, e ele vai se derramando diante de Deus, lembrando de cada um dos detalhes. Observem que vários outros textos, Davi fala coisas semelhantes, mas nesse Salmo 63 é como se ele juntasse tudo, ele estivesse vivendo um momento muito duro, e ele começa a lembrar, e o Espírito conduz, e ele escreve essa oração, esse cântico, e essa oportunidade, ele diz: meu Deus é o que me ampara. Por isso eu canto louvores, por isso eu canto de alegria, verso 7 na parte final. Eu canto de alegria. Só um cristão pode fazer isso. Em tempos difíceis nós devemos confiar na proteção divina. E finalizando, ele mostra que nosso Deus é justo. E ele triunfa sobre tudo, inclusive sobre os inimigos. O testemunho de Davi aqui é fantástico. Ele diz, verso de número 9:
Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais, vão ser comidos pelos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, porque quem ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi confia na justiça de Deus contra os seus inimigos. Sabe quando você está numa luta, e eu poderia dizer que essa luta ela pode se dar em vários terrenos, em vários cenários. Você tem cenários de luta na sua vida. A pessoa que está do seu lado, que você não conhece ou conhece, ela tem um outro cenário de luta na sua vida. Cada um de nós temos cenários de luta, os nossos pecados, as nossas manias, os nossos erros, a nossa carne, né? Os nossos desejos. Nós temos um cenário que está ao nosso redor, que é o mundo que vem o tempo inteiro tentando nos tirar da presença do Senhor. Nós temos o próprio diabo no cenário da nossa luta, tentando nos tirar do Senhor. E no meio destes inimigos, todos, Davi diz, eu confio na justiça de Deus. Mas há momentos que a gente começa a pensar assim, por que eu estou passando por isso? Por que essa pessoa ímpia está acima de mim? Me colocando numa situação tão difícil. Por que eu começo a questionar? Davi não estava dentro de uma caverna, pensando no Altíssimo, e chamou a caverna de Deus do Altíssimo? Ele está naquele lugar, mas ele sabe que aquele lugar é de Deus. É maravilhoso isso. Apesar de eu estar em qualquer cenário, Deus é que está cuidando. Calma, na hora certa Ele vai agir. Lembre-se disso. Davi confia na justiça de Deus contra os seus inimigos. Eu tenho que confiar na justiça de Deus contra os meus inimigos. Até mesmo contra mim mesmo. O próprio Davi diz no Salmo 37, no verso 28, algo maravilhoso. Ele diz, o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eu vou repetir esse texto. Salmo 37, 28. O Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os seus santos Ele cuida, fica tranquilo. Você está no ambiente de batalha? Vimos anteriormente, o Senhor te protege. Segundo, o Deus justo é que vai dar o parecer final. Não sou eu, nem o outro, mas Deus cuida de mim, porque Ele me separou para Ele. Eu fui santificado por Ele. O próprio Senhor diz, não se preocupe e nem seja vingador. Em Romanos, o texto diz, em Romanos capítulo 12, verso 19, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele é justo, não faça o papel de Deus, deixa Deus fazer. Porque o nosso juízo, muitas vezes ele é errado. Não tente tirar o joio do meio do trigo, porque eles parecem tanto, e você pode tentar tirar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que satisfaz, aquilo que é de Deus. Deixa que o juízo é de Deus. Eu não preciso aceitar o que é errado, mas quem trata o errado é o Senhor. Eu uso as armas de Deus nessa batalha. O meu testemunho, a minha consciência, a minha disposição em viver santamente na presença de Deus e ficar tranquilo, porque Ele cuida dos santos. Nós podemos descansar diante da justiça de Deus. Que tipo de sofrimento que você está passando? Alguém está te perseguindo? Calma, você não está sozinho. Então, o que o Salmo 63 nos ensinou? Nos ensinou que Deus deve ser o nosso maior desejo de vida. A graça dele é maior do que qualquer coisa.
Por isso, devemos louvar. O que o texto mostra é que a graça de Deus é mais preciosa do que a vida e que somente Ele pode satisfazer plenamente a nossa alma. É Ele que tira a sede, é Ele que tira a fome, é Ele que sustenta, é Ele que protege, é Ele que é justo, é Ele o vingador. Ele é o meu Deus. Sendo assim, nós devemos ser igual a Davi na oração. Nós devemos buscar a Deus intensamente, para encontrar somente nele nossa maior alegria, nossa segurança, nossa satisfação, nossa salvação, nossa vida eterna. Quando Deus age na minha vida, qualquer que seja a adversidade que você passe, não pode tirar aquilo que Deus é e aquilo que Ele promete fazer por você. Não deixe que as desventuras, as perseguições, as angústias, as lutas, tire de você as convicções de quem Deus é. E nem as promessas que Ele te dá, que eu acabei de mencionar. Se a nossa alma tiver sede de Deus, ouça, Ele vai saciar abundantemente a sua sede, porque Ele é Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Isaías 55, 6. Essa é a nossa conclusão. Deus está pronto. Busque-o. Coloque-o no lugar certo na sua vida. Sofrimentos, eles existem. Em momento algum, Davi diz, isso não é nada. Ele diz, não, eu estou sentindo areia nos pés, dor nas pernas, sede, fome. Mas no meio de tudo isso, minha cabeça se lembra de quem é Deus e das promessas que Ele fez a mim. Eu vou buscá-lo. Com a minha boca, vou cantar louvores e esperar a justiça dEle. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez estamos diante de um texto tão belo da Escritura, Senhor. Essa poesia, esse cântico de alguém que vivia momentos tão duros, mas desfrutava de convicções tão mais profundas e maiores e eficazes, que levaram Davi à adoração, a calma e paz na sua alma. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça da oração de Davi a nossa oração. Faça do cântico de Davi o nosso cântico. Para que seja lá qual for a nossa história individual, hoje, amanhã ou ontem, e sempre nós possamos estar corretos diante de Ti. Experimentando, ó Pai, da santidade que o Senhor nos dá. Ser misericordioso a nós, ó Pai. Ouça a nossa oração. Continue a Tua obra na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje para todos sempre. Amém.